Salve, muito boa noite. Nós hoje aqui no Frente a Frente falando dos créditos do governo, créditos de impostos. Aqui nos nossos estúdios, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelise Almeida. Você sabe que a gente sempre diz que a política é que comanda a sua vida. Às vezes, a política também interfere na arrecadação e na distribuição dos recursos. A Procuradora Anelise nos revelou agora há pouco de que existem 2 trilhões e 700 bilhões de reais na dívida ativa, ou seja, créditos do governo a receber. Isso é muito dinheiro, é mais de metade do orçamento anual, ou seja, de tudo que o governo arrecada, né? Então, mais de metade. Não é o orçamento discricionário, que é quando o governo tem condições de mudar ou aplicar em todo o país. Doutora Anelise, há uma lenda urbana de que os grandes empresários, eles são privilegiados, que não se cobra desse ou daquele, ou que o governo guarda dívidas de alguns e pode, em determinado momento, cobrar daqueles. É tão pessoal assim essa cobrança de impostos? Não, de jeito nenhum, Zé. É uma lenda? De jeito nenhum. É uma lenda, é uma lenda. A cobrança a cobrança, assim, eu digo por experiência própria, eu estou na Procuradoria há 17 anos, e a maior parte do meu tempo na dívida ativa da União. É um processo de trabalho absolutamente profissional, institucionalizado, baseado na legislação. Os grandes empresários do país são, assim, os motores da economia. É claro que existem grandes teses tributárias, e a partir dessas teses tributárias também grandes débitos, mas isso dentro dessa lógica da democracia, do acesso ao contencioso tributário, do acesso ao poder judiciário. Então, às vezes, vem O governo ou o ministro não pode chegar lá e dizer: Anelise, dá uma olhada nessa empresa, cobra dela aí ou esquece essa aqui? Não, nunca aconteceu. Em nenhum governo? Em nenhum governo. Em nenhum governo. Eu, como disse para você, eu estou na Procuradoria desde 2006 e ali no órgão central da Procuradoria, que fica no bloco P da Esplanada dos Ministérios, desde 2009. Então, eu já passei por muitos ministros da Fazenda, de governos diferentes, em nenhum momento, ninguém, nem para mim, nem para minha equipe, muito pelo contrário. Seria um crime, inclusive. Seria um crime, absolutamente, absolutamente. Agora, em relação, já que estamos falando do setor produtivo, o setor produtivo está muito preocupado, os empresários, com a medida provisória do CARF, o Centro de Administração de Recursos Fiscais. Exatamente. Comissão, né, de Recursos Fiscais. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é isso. E há ali já teve conversa, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a senhora, você que está coordenando, não é isso? Na verdade... E agora, não fica muito complicado fazer essas discussões fora do parlamento, uma vez que o Congresso pode dizer: olha, uma coisa é o que estão definindo lá, porque aqui quem manda é a gente que vai resolver. Uma pressão muito grande no Congresso para que não seja aceito, né, da área do setor produtivo, que não seja aceito esse voto de qualidade que sempre dá ganho de causa à União. Como é que está essa questão? Como é que a senhora está tratando disso junto ao parlamento? Como é que está esse jogo aí, esse toque de bola com a política, entre a política e a economia, para ver se consegue aprovar essa medida provisória, inclusive diante dessa tensão que a gente está vivendo agora no Poder Legislativo? Olha, a medida provisória é a medida 1160 do início do ano. É uma medida provisória que, entre outras medidas, revoga o artigo 19E da Lei 10.522. E o que dizia esse artigo? No CARF, o CARF é um tribunal administrativo. Naqueles casos em que houvesse empate no julgamento, numa Câmara que é paritária, o julgamento seria decidido automaticamente em favor do contribuinte. Esse dispositivo foi incluído em 2020 na lei e criou, no entendimento da Fazenda Nacional, uma distorção no modelo de contencioso administrativo tributário, CARF. Não falo de judiciário, não falo de juiz, falo de CARF. Então, a gente propôs, a pedido do ministro Haddad,
foi elaborada essa medida provisória com base nos números do CARF, mostrando que no caso de empate é menos de 2% dos julgamentos do CARF. E ele acabava criando uma distorção no sistema, principalmente porque ele presumia sempre o julgamento em favor do contribuinte e ainda dava ao contribuinte a possibilidade de ir ao judiciário em caso de derrota. Quando a Fazenda Nacional, se perdesse o julgamento, aquilo era definitivo e o auto de infração caía. Apesar de ser uma medida, do ponto de vista teórico e da prática empírica no CARF, a Procuradoria estava muito segura dela, não foi uma medida muito bem aceita pela área produtiva, pelo legislativo, e o ministro Haddad, então, teve essa sensibilidade de iniciar um debate democrático. A OAB participou, algumas entidades que representam o setor produtivo participaram, para chegar a um meio termo. Enfim, não o voto de qualidade nem pende totalmente para um lado, nem pende totalmente para o outro, qual é a possibilidade. E esse acordo, não sei nem se pode ser chegado a dizer que é um acordo, porque não houve assim, uma formalização, mas esse debate levou uma proposta que foi apresentada... Que é a medida provisória. Que vai ser apresentada como emenda à medida provisória. Exatamente. Ou seja, então já foi refeito o que foi decidido lá no início do governo. Exatamente. Já há um acordo. Mas esse acordo já foi negociado com o Congresso também? Ou ainda não chegou nessa fase, uma vez que a comissão, enfim, não tem nem relator ainda dessa medida provisória? O que eu sei te dizer é que o ministro Haddad está muito fazendo essa articulação política com Câmara e Senado, que no fim das contas é quem tem o poder de decidir sobre a estrutura da medida provisória. Uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte: se passar o tempo, e aí daqui a pouco, né, em abril, já vai ali meados de abril, começa a vencer o prazo de algumas medidas provisórias, elas já estão inclusive em fase de trancar a pauta, mas ainda estão represadas lá na gaveta, né, do Rodrigo Pacheco, como é que vai ficar, o que a Fazenda vai fazer? Porque não tem medida provisória, se ela cai, ela não pode ser reeditada com o mesmo teor no mesmo período legislativo, né? É verdade. Ou seja, não pode ser reeditada esse ano. Como é que fica essa questão dentro do governo? Já está se estudando isso aí, um plano B para a perspectiva de queda dessa medida provisória? Denise, eu acredito que nós estamos trabalhando de forma muito coesa e coordenada na Fazenda e com o governo, lá com a SRI, para que isso não aconteça, para que a medida provisória seja apreciada pelo Congresso Nacional e para que esse novo texto seja um texto de consenso e um texto que acolha diferentes visões sobre o processo contencioso. É interessante que a gente fale em processo contencioso, com ações na justiça, e não é raro, aliás, está muito comum a judicialização, né? Todos os empresários reclamam de que tem uma equipe muito grande para pagar impostos e que não consegue, cheios de multas, mesmo tendo uma boa vontade de pagar, profissionais especializados e tal. Outros até por má fé. Descobriram que é muito mais interessante entrar na justiça do que pagar impostos, né? E recentemente uma decisão do Supremo aí está ameaçando, porque a história da coisa julgada, né? Afinal, é verdade que vivemos um manicômio tributário, como diz o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente? A legislação é compatível? A legislação tributária é uma legislação complexa, é uma legislação intrincada. Você tem legislação tanto da tributação, que é o imposto que a gente vai pagar, quanto da administração tributária. Você tem essa legislação no âmbito federal, estadual e municipal. Você tem, e essas legislações acabam se cruzando. Você tem desde normas tributárias na Constituição até normas infralegais. Dentro desse contexto de simplificar o sistema tributário nacional é que entra a lógica da reforma, que o ministro Haddad tem defendido tanto. É necessário uma reforma. O artigo 1º é a simplificação, né? É a simplificação.
simplificação desde assim, da base, da onde que incide aquele imposto, a base do imposto, até obrigações acessórias, como é que as empresas fazem as suas declarações, para você facilitar a conformidade tributária das empresas, que isso impacta no custo operacional delas. Nesse caso da coisa julgada, não é covardia se a Justiça decidiu que eles não pagassem um determinado imposto, aí eles não pagam e depois vem uma cobrança, uma conta lá de trás? Olha, eu não acho covardia de jeito nenhum. Eu acho covardia o sistema com o que estava acontecendo antes. São poucos casos, né? São poucos casos. São poucos casos. Teve num primeiro momento assim, quase que um bafafá na mídia. Algumas empresas disseram que iam pagar, na semana seguinte já disseram que não é bem assim, eu já estou pagando. Mas a senhora falou que o mais grave era o que estava acontecendo antes. O que estava acontecendo antes? Então, vou dar o exemplo claro. Existe um tributo que chama Contribuição Social sobre o Lucro. Algumas empresas ganharam o direito de não pagar a contribuição social sobre o lucro lá na década de 90. E aí transitou em julgado e você tem o que chama coisa julgada. Claro. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal disse a contribuição sobre o lucro é constitucional. Todo mundo tem que pagar. Inclusive quem não pagou. Quem não pagou. Na verdade, só que aí, naquele momento ele disse, é constitucional, todo mundo tem que pagar. Mas há uma incoerência. Se lá atrás a Justiça diz que é inconstitucional e não precisa pagar, aí não se paga, e agora quer cobrar, quer dizer... Zé, se vier uma lei, mesmo que essa empresa, nesse exemplo, essa empresa ganhou o direito de não pagar. Isso. Se em 2007 fosse uma lei nova, não teria nenhuma dúvida de que aquela empresa teria que pagar o tributo, mesmo se ele tivesse a coisa julgada. A decisão do Supremo é em controle concentrado de constitucionalidade ou em sistemática de repercussão geral, muda a lógica do sistema normativo de uma forma tão profunda que você pode comparar ela com uma lei nova. Então, você fala assim, olha, aqui em 2007 mudou o sistema fático normativo. Então, a partir de agora, todo mundo paga. Ou seja, então, o Supremo está legislando, é isso? Sobre o passado. Está no Brasil até o passado é incerto. Né? Não, mas veja, o Supremo já disse desde 2007 que as empresas têm que pagar CSLL. Disse que a CSLL é constitucional. As empresas que não pagaram, então, elas, até esse momento, elas continuam sem pagar. Elas ganham um potencial competitivo em face dos concorrentes de 9%. Esse é o principal argumento lá do Supremo, que é o fator competição. O fator competição. Você desequilíbrio, né? Você garante para aquela empresa, por conta na base de uma decisão judicial, ok, transitada em julgado, mas em face do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu acho correto. Não, e queria, assim, acho muito importante falar sobre isso, porque as empresas estão em muitas situações. Tem muitas empresas que, depois de 2007 e depois de uma manifestação, de um parecer da Procuradoria-Geral de 2011, que consolida essa tese que foi decidida agora pelo Supremo, as empresas voltaram a pagar, voltaram a recolher. Então, assim, mesmo se a empresa tinha uma decisão transitada em julgado, uma coisa julgada, o Supremo definiu diferente, a empresa voltou a recolher. E não vai, de forma alguma, haver uma caça às bruxas. Nós não estamos lá na Procuradoria atrás de teses jurídicas para sair cobrando empresas. Muito pelo contrário, essa estabilidade do setor, do sistema judicial como um todo é muito importante para a gente. A legislação brasileira, o arcabouço fiscal, o arcabouço legal, como se diz, é bom? Qual a avaliação sua sobre isso? Eu acho bom, eu acho que é um sistema interessante. A gente tem normas que são, assim, referências mundiais. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, é uma norma genial, é uma norma Mas nós discutida. temos uma cultura de sonegação, né? Aqui ninguém tem vergonha de falar que sonega. É um crime, pratica um crime, mas não tem vergonha. Em alguns países dá cadeia rapidinho, e aqui no Brasil não. Isso até contribui com o sonegador. É uma mudança cultural, dessa relação entre o
determinado tipo de contribuinte, de cidadão, a administração tributária tem que usar a força, o chamado enforcement. Para outras pessoas é o serviço, abre o serviço. Enfim, mas eu teria vergonha de dizer que sonego imposto, assim, eu não... Isso me faz mal. É preciso explicar para as pessoas que a questão do imposto, ou seja, é o que se transforma em saúde, em educação, né, em iluminação pública. Do Estado, tem que ter, eu acho, aí uma educação fiscal, né? Educação fiscal, assim. Excelente, excelente. É isso, olha, nós voltamos rapidinho, vamos para o intervalo, mas são só 2 minutinhos, não saia daí não, que já já a gente volta com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Annelise Almeida. Até daqui a pouquinho.